Estatísticas mostram que o uso abusivo de álcool mata mais que o HIV, a tuberculose e a violência urbana. Mostra também que 78% dos jovens brasileiros bebem regularmente e muitas vezes com o consentimento dos pais. Para evitar que esse número cresça, o governo e empresas privadas pretendem adotar medidas que coíbam a venda de álcool para menores de idade. E também já existem perspectivas de banir as publicidades de bebidas, como foi feito com o cigarro. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E eu mando um alô também para quem assiste a gente na Europa pela Record Internacional, pessoal da Alemanha, Portugal, Espanha e Inglaterra. Obrigada pela audiência. E olha, gente, no começo de agosto, o governo de São Paulo anunciou que quer aplicar multas pesadas em bares e estabelecimentos comerciais que venderem bebida alcoólica para menores de idade. Veja. A multa pode ser de até R$ 87 mil e interdição por um mês para o estabelecimento que vender ou permitir o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Não importa o teor alcoólico da bebida. Nos casos de reincidência, o valor da multa dobra. O comerciante que desrespeitar a lei poderá até perder a inscrição estadual. A lei encaminhada pelo governo para a Assembleia Legislativa precisa ainda ser aprovada e sancionada para entrar em vigor. A fiscalização nos comércios será feita por fiscais da Vigilância Sanitária. Uma pesquisa do Ibope no estado mostrou que de cada 10 adolescentes, 4 compram bebidas alcoólicas livremente. Você tem casos de crianças com 13 anos já tomando bebida alcoólica. Então, no cérebro, o fígado não está preparado para consumo de álcool. Isso leva a outras drogas no futuro, leva a problemas de violência na adolescência. Bom, então para falar sobre esse assunto eu vou conversar com Paulo Pompilho, diretor de Relações Institucionais do Grupo Pão de Açúcar, e com o doutor Renato Ferreira dos Santos, que é promotor e professor de Direito Penal da Unifiel. E também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, Júlio Cardoso, do Portal R7, ele que é um estreante. Bem-vindos, obrigada pela presença aqui no N-Blogs. A gente sabe que a lei é antiga, é lei federal, 1941, determinado que não pode vender bebida para menor de idade. Ainda se vê muito isso acontecendo no Brasil e essa medida do governo do estado de São Paulo tenta coibir ainda mais, multando os estabelecimentos. O Grupo Pão de Açúcar tem uma nova medida para evitar a venda de bebida para menores. Explica para a gente, por favor. Bem, boa tarde a todos e queria agradecer também a oportunidade de dividir isso com vocês, porque a gente nunca vendeu bebida para menores, nunca foi autorizado a vender. Só que hoje, com o sistema, com tecnologia, a gente conseguiu fazer e desenvolver aí junto com a Itautec um sistema que, ao passar no check-out, o cliente, qualquer item alcoólico, o sistema trava. No caixa? Quando passou no caixa? No caixa. Acende uma tela vermelha enorme, dizendo a lei, o que auxilia o nosso operador de caixa a pedir o documento para o cliente, e esse cliente tem que mostrar o documento, ela faz o procedimento com a data de nascimento desse cliente, aí o sistema é liberado ou não. Se for o menor, o sistema não libera e a venda não é feita. Então, nós estamos hoje em 100% das lojas de São Paulo e no Paraná e até outubro 100% das lojas do Brasil. Em todo o grupo. Agora, o cliente não está cadastrado, mas toda vez que passa uma bebida, a operadora do caixa, o operador pede o documento para comprovar que ele pode. Isso, porque o sistema, antes a gente não tinha esse auxílio da tecnologia. Hoje o sistema para o processo de compra. Então, se você quiser passar outro produto, ele não vai passar até que você libere o sistema com a data de nascimento do cliente. Quer dizer, é uma alternativa para fiscalizar ainda mais a venda de bebida alcoólica para menor de idade. Porque eu acho que aí que entra uma grande questão. Embora não possa vender, tem muitos bares que vendem, ou pessoas que às vezes não estão nem orientadas corretamente. Aí o promotor pode até explicar para a gente melhor, né, promotor? Que realmente tem gente que acaba vendendo bebida e isso agora implica em acidente de trânsito, em vício, em doenças e outras questões assim, não é verdade? Bom, boa tarde, meu agradecimento pelo convite. É importante essa participação ou toda essa movimentação social, seja dos empresários, dos bons empresários, seja da comunidade, dos pais. E o próprio Ministério Público
já deflagrou, o próprio Procurador-Geral de Justiça já determinou aos membros do Ministério Público que atuam na área da infância e juventude a adoção de novas medidas para fazer cumprir a lei, para sensibilizar toda a sociedade no sentido do risco da venda de bebida aos menores. É importante que se diga que muitas vezes o comerciante também, o grande comerciante, ele não dispõe de um meio totalmente adequado para o controle, assim como se implanta hoje, né, no Grupo Pão de Açúcar. Mas é importante que se peça a identificação, né, até para que aquela pessoa, aquele maior que comprou a bebida, torne-se responsável pela posterior entrega a uma adolescente. Assim como ocorre nos express, nos postos de gasolina e outros locais de venda de bebida. Quer dizer, um maior compra, entrega para um menor, nesse caso ele pode ser orientado de que ele cometerá um crime se entregar a bebida para quem não tem idade para beber. Então isso pode ficar mais fácil até para educar. E é interessante porque às vezes nós abandonamos um pouco uma questão que é importante para a sociedade. Veja, o uso abusivo do álcool, ele causa mortes no trânsito. Nós temos um código de trânsito brasileiro falho nesse sentido, né? Nós temos aí uma proibição decorrente da Lei de Contravenções Penais e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos a violência que acaba irradiando na família e na própria sociedade, a violência doméstica decorrente do uso abusivo do álcool, a violência nos crimes praticados por multidão, enfim. Na verdade, assim, o interessante é que essas medidas que vêm sendo tomadas pelos estabelecimentos, elas preservam, obviamente, o cliente prova que ele pode levar aquela mercadoria para casa, mas também preserva a imagem e a responsabilidade da empresa, não é? Era isso eu gostaria de comentar. Quer dizer, a gente vem, ao longo da nossa história, assumindo cada vez mais a nossa responsabilidade sobre consumo consciente. Isso faz parte de diversas ações que a gente tem tomado. E a gente mobiliza. Acho que essa parceria tem a Ambev também como uma grande parceira. Que é a companhia de distribuição de bebidas, né? Que faz com que a gente tenha um impacto na sociedade positivo. E quando você olha e entrevista os clientes na loja, você não sabe como é bom eles terem a garantia que o filho dele não está comprando bebida naquele estabelecimento. Pelo menos ele tem uma segurança que naquele local ele não vai levar. O importante também falar que o Júlio Cardoso, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, está estreando no Nini Blogs. Obrigada, bem-vindo. Ele trabalha com assuntos relacionados à carreira e também tem muito índice de demissão e de problemas dentro da empresa por causa do uso do álcool, né, Júlio? Na verdade, o alcoolismo em geral, ele é um problema corporativo muito sério. O álcool é uma das drogas mais consumidas no mundo. E tem uma característica única, é uma droga socialmente aceitável. Então, beber é tolerado. A cigarro não se tolera por causa do fumante passivo. O álcool não tem fumante passivo, não tem consumidor passivo. Verdade. E isso causa uma dependência, causa problema na família, sobretudo no mundo corporativo. Demissão, às vezes por justa causa, baixo desempenho. Afastamento por doença relacionada. Isso. E as pessoas precisam entender que alcoolismo é uma doença, tem que ser tratado. E o empregador, ele tem responsabilidade social. Assim como o Grupo Pão de Açúcar está preocupado com a sua responsabilidade social, impedindo ou dificultando a venda de bebida alcoólica para menores, as empresas têm um programa para a proteção dos seus empregados. Não interessa mandar embora o alcoólico, interessa ajudá-lo a recuperar. E o que tem que fazer? Tem que procurar o empregador. Eu realmente estou com um problema, me ajude. E a repercussão é muito positiva. Então, quem tem esse problema e se reconhece como uma pessoa que tem um problema com o álcool, pode procurar o patrão, o diretor, o responsável pelo RH da empresa, quem for, para poder buscar ajuda e vai receber apoio, é respaldado por lei. Sem medo, porque o empregador tem todo o interesse de proteger o seu mais valioso ativo, que é a pessoa que trabalha para ele. Maravilha. Gente, Olha esse absurdo. Um crime pela internet vai ganhando força e assusta as famílias lá no Paraná. Algumas empresas vendem bebidas alcoólicas para adolescentes e entregam em casa. E pior, ensinam os jovens a enganar os pais. Veja. Esta estudante conta como é fácil comprar. Eles não pedem nada, eles até falam as opções do que a gente pode pegar. Eles falam que tem whisky, vodka. Só pagando, ter dinheiro a gente consegue muito fácil. O cardápio é variado. Vai de cachaças às bebidas mais caras e requintadas. O cliente também pode pedir preservativos
cigarros e até materiais usados para o consumo de drogas. Nós fizemos o teste. A entrega é feita por este homem que não pede documentos. Depois de receber o pedido, nossa produtora diz que é adolescente. De menor? Sim. O entregador não se incomoda e conta como a empresa faz para vender bebidas para menores de idade. A gente sabe que muita gente de menor. Então a gente vê. Quando a gente vai entregar na casa, a gente não entrega isso aqui. Ele mostra o cartão da empresa. Porque daí chega a mãe e vê uma garrafa de bebida, eu não comprei, não sei o que, da onde que se... Ela vê isso aqui, ela pode ligar para a polícia e falar assim, eu quero fazer uma denúncia porque essa loja está vendendo para de menor. Entendeu? E quando eu entrego para de menor, que fala, cara, esse negócio é o seguinte, eu vou vender para você, só que é o seguinte, se perguntar onde você comprou e como você comprou, fala assim, um amigo meu que estava de maior foi, comprou e deixou para gente aqui. Mas não fala da loja. Esta mulher, mãe de um adolescente de 15 anos, está revoltada. Como que a pessoa vende qualquer coisa na internet e não tem esse controle, né? De quem é a responsabilidade? E é justamente nesse ponto que a gente vai entrar. Quem faz o controle e quem se responsabiliza? Eu vou perguntar para o promotor sobre a questão da fiscalização da venda de bebida alcoólica para menores de idade. De quem é esse papel? Pois bem, a fiscalização das atividades nocivas pode ser realizada pelo Ministério Público, pelas polícias, mas como é uma atividade administrativa, normalmente os órgãos de fiscalização municipal. E eu acredito hoje com o papel predominante da própria Guarda Municipal. Então, veja, a população tem que ter ciência de que uma conduta de vender bebida é criminosa, é contravencional e é nociva. Então, isso deve ser levado ao conhecimento da autoridade. Veja, chegando ao conhecimento do Ministério Público, são tomadas medidas criminais e podem determinar até desde um termo de ajustamento de conduta, fechamento do estabelecimento e a responsabilização criminal. É interessante que essa questão do alcoolismo ela não é nova, né? Desde o direito romano já se previa essa conduta como até na Bíblia nós temos passagens em que se cita o uso abusivo do álcool, né? Para se ter uma ideia, no direito romano, os carcereiros encarregados de cuidar dos presos, se excedessem no vinho, poderiam ter uma pena de morte até. E ao longo do tempo, nós estamos vendo que o alcoolismo ele está se impregnando na sociedade e não há um combate efetivo. Essa fiscalização, com o advento da nova lei, é bom porque ela, de certa forma, ela vai coibir a atividade do comércio, a facilitação. Ninguém quer tomar uma multa de R$87 mil, né? Vamos combinar. Exato. Que realmente mexe no bolso, né? E com o risco do fechamento. Sim. Do cancelamento da inscrição estadual, né? O Ministério Público dispõe de meios, até a própria ação civil pública. Mas é importante essa mobilização social. Sim. Porque ninguém quer vender e os próprios pais vão passar a fiscalizar um pouco mais. Agora, em relação aos comissários de menores, eles ainda trabalham ou isso foi banido? Sim. Hoje nós temos o Conselho Tutelar, que foi criado pelo Estatuto em 89. Mas, antigamente, nós tínhamos os comissários de menores, que eram órgãos, eram pessoas voluntárias, ligadas diretamente ao juízo. E os colegas mais antigos vão se lembrar, que eram aquelas peruas que entravam e fiscalizavam. Ou seja, o jovenzinho via uma perua do juizado com os comissários de menores, tremia, porque sabia que no mínimo... Tinha um mínimo de um respeito, né? De respeito, e seria levado e o pai teria que buscar no comissariado ou na delegacia. Você lembra disso, Júlio? Com uma certa dificuldade, porque já faz tempo. Mas isso é o fator coercitivo, promotor. Sabendo que a autoridade está presente, a moderação virá automaticamente. Tem a conscientização em casa, tem a conscientização do próprio empregador com as suas campanhas educativas. Lembrando sempre, alcoolismo é uma doença curável. Eu queria trazer um ponto bem importante, porque tanto a venda para menor quanto a venda para o alcoolismo é a venda que não nos interessa. De forma alguma, a gente não quer vender, não precisa dessa venda. Vocês, supermercados, não precisa dessa venda. Isso é sabido por nós, quer dizer, a gente quer vender para o consumo consciente.
Então, vender bebida para menor e para alcoólatra não é o nosso negócio. Acho que outro ponto importante também, que aí vem da responsabilidade do varejo, é que o sistema que nós desenvolvemos, nós doamos para a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Então, o passo a passo desse sistema, para ficar um sistema simples, porque no final das contas você demora muito para desenvolver, Sim. mas depois que descobriu a forma, ela é fácil de replicar. Sim, é igual o remédio, né? Tá cheio tem os genéricos por aí, na verdade. Nós doamos isso para a Associação Brasileira de Supermercados, que vai doar para todos os supermercados que quiserem fazer o passo a passo. E aí o varejo está fazendo a sua responsabilidade como um todo. Sim. Acho que então isso não é uma campanha de marketing, é uma campanha de mudança de comportamento, de conscientização por parte do consumidor. Que fica uma ação, acaba sendo uma ação social, em que você uma ação engloba de responsabilidade. A fiscalização, o empresário, a família, né, os próprios funcionários do supermercado que aprendem a lidar com a proibição. Falam, olha, você não pode, você não está apto, você não é maior de idade, né? E como que fica essa situação toda. Então é importante essa ação social. Nós treinamos 15 mil pessoas de frente de caixa. E a aceitação das lojas é muito positiva. Muito positiva. As pessoas aceitam e aceitam bem. E depois dividem isso com seus familiares, com seus amigos. Quer dizer, vem uma ação de responsabilidade e toda ação que é estruturada, o nosso funcionário, o nosso colaborador atende muito bem. Que é a multiplicação do conhecimento para fazer a mudança social. Isso. Agora uma pergunta, antes da gente conversar, uma pergunta, por que aquela questão das casas noturnas? O fornecedor da casa noturna, né? Não tinha que ter mais fiscalização na hora de deixar entrar as pessoas dentro de um bar, de uma danceteria, né? O que o senhor acha, promotor? Eu acho que essa questão é complexa, porque a fiscalização é um papel. O Estado cumpre o seu papel, mas a sociedade como um todo também. É a questão da responsabilidade social. Veja, a partir do momento que eu gosto de assemelhar a questão do consumo do álcool ao cigarro, a propaganda de bebida, ela, de forma exagerada, se ela atinge a criança e o adolescente, ela é nociva. Ela veicula a imagem de garotos que são bem-sucedidos porque bebem, garotos que só são felizes porque bebem. Pessoas bonitas, jovens bebendo. Então, associado àquela alegria, eu acho que, assim como o cigarro, é preciso mostrar ao lado a nocividade, o risco, a desagregação da família, o problema da saúde. Ou seja, é preciso uma limitação também nesse sentido. E a conscientização de que todos têm que fazer o seu papel, inclusive os pais. Claro. Júlio, você queria fazer um comentário? É interessante a política do pão, porque ela se insere dentro do conceito moderno de sustentabilidade. Cria responsabilidade social, cria do meio ambiente. E o pão tem uma característica única, que ele atua no mercado para fora e certamente deve ter uma política para dentro também. Isso, muito forte. A gente tem todo um cuidado e até um slogan nosso nossa gente faz a diferença. Que bom. Quer dizer, hoje são 165 mil funcionários, isso por parte do grupo, estamos em 19 estados, e esse cuidado, quer dizer, hoje nós estamos com venha ser feliz com a gente. Quer dizer, o Pão de Açúcar tem esse viés, tem um viés de qualidade de vida, a preocupação com o funcionário, que é fantástico. Que é uma preocupação visionária, porque a gente tem que pensar nisso mesmo. Daqui para frente, só as empresas que se preocuparem com a questão social, com o bem-estar e com a sustentabilidade vão fazer sucesso e vão ter crescimento nos próximos anos. Os jovens no Brasil consomem álcool cada vez mais cedo. A gente está falando disso, mas existem dados estatísticos. A venda ilegal de bebidas para menores aumenta o incentivo no alcoolismo no futuro. Dá uma olhada. Copos ou garrafas em mãos cada vez mais jovens. Nossa reportagem já flagrou diversas vezes a venda ilegal de bebidas alcoólicas, até mesmo para estudantes usando uniformes da escola, como esses em Brasília. Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo revela que 80% dos jovens com idade entre 10 e 18 anos já consumiram álcool. 1 em cada 5 adolescentes afirma que consome bebida alcoólica mais de uma vez por semana. E 14% disseram que misturam álcool com outras drogas. O pessoal extrapola, acontece, não adianta. Bebe, chacada. Quanto mais jovem, mais inconsequente, mais bebe. O adolescente que abusa da bebida no fim de semana não pode ser considerado alcoólatra, mas é um forte candidato.
Quanto mais cedo o jovem, né, o adolescente tem contato com o álcool e começa a fazer um uso pesado desse álcool, muito maior é a sua chance de se tornar um alcoolista no futuro. A curto prazo, os principais riscos para o adolescente são os da mudança de comportamento provocada pelo álcool. Brigas, relações sexuais sem proteção, atitudes impulsivas. Um roteiro que não existe apenas na novela. Só lembrando que 4% das mortes no mundo são ocasionadas pelo álcool ou em doenças decorrentes do álcool. Quer dizer, ainda mais a importância de uma ação até dos familiares, quando o pai vai deixar um filho na porta de uma danceteria, leva e busca, tem que ter esse cuidado em orientar, não é, promotor? É terrível, porque para os pais, muitas vezes eles pensam que estão deixando os filhos num lugar seguro, mas sujeito ao uso do álcool. E a embriaguez é interessante, porque inclusive quando eu dou aula eu explico, que é uma lenda árabe explicando, as fases da embriaguez. A primeira fase eufórica, chamada fase do macaco, né? A pessoa fica eufórica, falante. A segunda fase do leão corresponde ao leão que ruge, né? Ou seja, a pessoa torna-se agressiva, é aquele bêbado que ninguém pode olhar para ele, está olhando o quê? Mexeu comigo? Aí que são praticados os crimes mais violentos. E a terceira fase comatosa, também chamada de fase do porco, em que a pessoa fica largada ao chão e chafurda como um porco, né? Então é interessante que, às vezes, para um adolescente, às vezes ele consome, ele não tem ideia da sua capacidade física e consome uma pequena quantidade de álcool e já chega na sua fase comatosa. E já é suficiente, às vezes, até para um coma alcoólico, dependendo do tipo físico, né, e da condição física. Vamos aproveitar e fazer uma pausa no bate-papo para falar com o Júlio Cardoso, que é o nosso blogueiro do R7, que está estreando com a gente aqui. Do que a gente tem lá no blog? O que está rolando no seu blog, Júlio? E tem umas coisas muito legais lá. A gente fala como arranjar emprego, como se preparar para a entrevista, onde estão rolando as melhores oportunidades, como pedir aumento ao chefe, olha, como pedir demissão, como lidar com o chefe xarope. E nós criamos a Semana do Chefe. Foi uma repercussão espetacular. Depois, vamos dar uma colher de chá para a galera, criamos a Semana do Pedido. E essa semana nós começamos com a discriminação no trabalho. Você é baixinho, você é gordo, você fuma, sei lá. E como é que tratar essa questão? Isso é uma questão de assédio moral. Como se posicionar também, né? Tem que se posicionar, tem que denunciar. O bullying profissional. É o famoso bullying profissional que as pessoas precisam estar atentas. Não discrimina o seu colega não, que isso dá problema. E agora tem uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho que a empresa pode ser apenada por isso. Pode pagar uma multa porque não coibiu o bullying profissional, a discriminação entre empregados, né? E depois vi um negócio legal, quarta-feira vai ser um blog espetacular sobre uma das nossas internautas que me pediu um conselho. O que eu faço? Meu chefe diz que eu cometi um monte de erro e eu não cometi esse erro. E a resposta é, isso é mais um caso de assédio moral. Você tem que convencê-lo de que está fazendo mal. E se ele não vai se convencer, denuncie. Vai ao seu sindicato, vai ao Ministério do Trabalho, ao seu trabalho e faça alguma coisa. E amanhã um caso muito interessante também. Não percam, caso surpresa. O blog entra no ar às 6 da manhã. Olha, gente, muito legal, tudo sobre carreira. Tire as suas dúvidas, escreva um comentário para o Júlio que ele responde. E quem sabe alavanque aí sua carreira e consiga ter mais respeito dentro do seu local de trabalho, né? Mais cuidado com você e com o seu colega. Vou aproveitar para perguntar para o promotor sobre o projeto de lei que prevê a proibição da publicidade para a bebida alcoólica, assim como proibiu o cigarro. O senhor acha válido? Eu acho extremamente positiva essa atitude até do governador, ressaltando, conclamando a Secretaria da Segurança, a Secretaria da Saúde. É importante que sejam sensibilizados os municípios para que os prefeitos e as respectivas câmaras municipais votem leis municipais coibindo e que essa publicidade da bebida seja limitada, assim como a do cigarro. É preciso reeducar a nossa sociedade nesse sentido e mostrar os efeitos nefastos aí que estão a olhos nus, né? Porque morrem mais pessoas hoje em razão do alcoolismo e das suas vertentes do que em algumas guerras. Claro, e de algumas doenças como a AIDS, né? Então é importante que isso seja... É preciso repensar, assim como nós conseguimos aí, através do Ministério Público, através das ações civis públicas, termos de ajustamento, enfim, o papel que o Ministério Público faz é na defesa sempre dos interesses da sociedade. Muito bacana. E em relação ao Grupo Pão de Açúcar, Paulo, já foi viabilizado e
enfim, aceito muito bem esse novo projeto de ação social de vocês? Sim, todas as pesquisas que a gente já fez foram muito bem aceitas. Eu queria registrar aqui uma ação do governador, do Geraldo Alckmin, que esteve na loja. Nós estamos com o sistema funcionando há 10 dias. E na última sexta-feira, o governador esteve pessoalmente lá, vendo o sistema, conhecendo o sistema e falando com os clientes. Então, a gente aqui assume essa responsabilidade, tanto do poder público e do poder privado, aí pedindo essa mudança de consciência do consumidor, para que a gente realmente cumpra essa lei e não venda bebidas e garanta a venda de bebidas só para maiores. Muito bacana. Eu vou lá fazer o teste, depois eu conto para vocês se está funcionando. Tá muito bom, legal, muito obrigado. O N-Blogs vai ficando por aqui, o tempo terminou, mas eu agradeço a participação do Paulo Pompilho. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Também agradeço a participação do Dr. Renato Ferreira dos Santos, promotor. Obrigado. Muito obrigado também pela iniciativa do Paulo. Gostaríamos de conhecer o belo trabalho de vocês. Né? Muito bacana. Também agradeço ao blogueiro Júlio Cardoso pela primeira vez aqui. Espero que volte mais vezes. Te espero. Mesmo. E o conselho para todo mundo, não beba. Muito bom, gente. Quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. E amanhã vamos falar sobre a hipertensão e também as doenças relacionadas. Mande e-mail para o N-Blogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero às 2 da tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.